Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, talvez para não uma continuação, mas ainda inspirada, né, naquele vídeo onde eu estava falando sobre a vulnerabilidade, sobre se colocar de uma maneira vulnerável perante a vida, né? E algo que me veio, assim, que foi algo que eu aprendi, inclusive veio como ensinamento no retiro da Márcia Baja, onde ela dizia para que nós sejamos abertura, né, e não fechamento. E aí eu vou explicar, né? Então eu estava falando dessa questão da gente se colocar vulnerável perante a vida. E nesse sentido nós somos abertura, né? Então assim, abertura, o que que é abertura? A criança é aberta, né? A criança está descobrindo o mundo. A criança, ela não parte do princípio de que ela já conhece as coisas, né? Isso inclusive foi algo muito interessante que foi na nossa primeira sessão desse grupo de estudos online do livro Quando Tudo Se Desfaz, que nos foi trazido, assim, né, para que nós leiamos o livro, para que a gente pegue o livro nas mãos e comece a ler os ensinamentos como se eu não entendesse aquilo que estava sendo dito. Obviamente a gente parte de um princípio de que existe algum tipo de entendimento, até porque senão nem ia fazer sentido fazer o estudo, né? Se eu nunca aprendo nada, enfim, se eu não aprendo nada, se eu não entendo, não compreendo nada que está ali naqueles ensinamentos, mas justamente para a gente ler, então, por exemplo, estava lá, né, no livro, vamos falar de meditação, e aí ela vai dar uma descrição de como funciona a meditação e do que é meditação no entendimento dela. E por outro lado, se eu parto do princípio de que eu entendo o que é meditação, então eu falo, tá, meditação, já sei, é sentar em lótus e ficar ali de olho fechado, relaxando, é isso, né? Então aí eu já crio uma imagem mental para aquela palavra que está escrito naquele livro e automaticamente eu me fecho para aquela informação, porque eu não vejo aquilo como uma informação nova, né? Então a gente parte do princípio de que a gente não entende aquilo que está sendo compartilhado ali naquele livro. Então cada conceito trazido, né, como permanecer no momento presente, tudo que é trazido no livro, eu encaro aquilo como novidade e eu me coloco e faço um questionamento, me faço uma pergunta, né? O que será que a pessoa quer dizer com permanecer no momento presente? O que será que ela quer dizer com experimentar as emoções? O que será que ela quer dizer com coração, com mente, né? E até questionar assim muito isso, porque às vezes a gente floreia muito e acha que um caminho espiritual é um caminho sem lombada, entendeu? Sem buraco na pista. É o caminho assim, aquela via privatizada e que também não tem pedágio, né? Porque senão não ia ser muito legal. Mas a gente imagina assim que o caminho espiritual são só flores, que quando a gente entrar no caminho espiritual, nossa, a gente vai estar sempre em paz, sempre alegre. E muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, é justamente o contrário, né? Eu já falei também aqui pra vocês sobre essa sensação de que, ai meu Deus, eu quero voltar pra trás. Como é que faço pra parar e descer desse ônibus porque eu não tô gostando dessa viagem que eu tô fazendo, né? Então, assim, pra gente tirar essa ideia de que um caminho espiritual significa que a partir de agora eu vou só ficar sempre zen, nunca vou me irritar, nunca vou ficar triste, nunca vou me apegar a nada, pra gente ficar atento, assim. Então quando a gente entra nesse caminho, e principalmente quando a gente acha que entendeu determinado conceito e que a gente transcendeu determinado pensamento, crença, emoção, pra gente dobrar a atenção, porque o objetivo do caminho espiritual é a gente se observar 1 milhão de vezes, e até por isso a gente tem a sensação de que a gente começou a piorar depois que começou a trilhar esse caminho, né? Então, o que eu queria dizer aqui com relação à abertura, primeiro nesse sentido, assim, de me abrir para a possibilidade de que talvez o conceito, né, que eu tenha sobre as coisas não são o que as coisas são, não é a realidade, sim a minha interpretação da realidade, né? E questionar até a realidade das coisas. Então, quando eu falo caminho espiritual, questionar o que é um caminho. E o que é um caminho espiritual? E o que é espiritual? Né? Para que a gente comece a perceber que a gente tem muitas fixações na mente, que às vezes justamente essas fixações que parecem ser bases, né, para o nosso estudo, para o nosso conhecimento, mas justamente essas fixações que são os impedimentos, os obstáculos para que a gente consiga alcançar
algo maior, né? E então a primeira abertura nesse sentido de questionar conceitos, crenças, questionar até quando eu vou realizar um estudo, de partir do princípio de que eu não entendo a respeito daquele assunto sobre o qual a pessoa está discorrendo, né? Isso já é uma grande atitude, assim, e já muda muito a nossa relação com aquilo que a gente vai entrar em contato, né? E outra coisa é que, assim, às vezes a gente começa bem, né? A gente se abre para essa possibilidade de que não conhece as coisas, mas no primeiro momento a gente se fecha. Então a gente fica muito nisso, assim. Sabe aquelas... Eu lembro quando eu era pequena, eu adorava pegar aquelas conchinhas, assim, na praia, né? E aí tinha esse movimento, assim, então o molusco saindo da concha ali, né? E meio que espiando, assim, mas assim que alguém tocava, ele voltava pra concha e fechava ali a concha. E a curiosidade era justamente tocar, assim, eu queria tocar, eu queria perceber o que estava ali dentro da concha, né? E às vezes a gente parece meio assim também, né? A gente espera todo mundo ir embora pra gente sair um pouquinho, né? Pra manifestar aquilo que a gente considera negativo, as nossas insatisfações, né? E é muito interessante e é muito importante que a gente entre em contato com cada pedacinho de nós mesmos, né? Para que isso realmente, para que nós tenhamos muito, muito conhecimento, autoconhecimento, um autoconhecimento profundo, assim, de admitir as próprias aspirações, as próprias paranoias, os próprios apegos, desejos, carências, tudo isso que é muito difícil a gente... eu vejo assim, às vezes no meu processo, como às vezes eu tenho necessidade, assim, de, sabe, de racionalizar o processo e achar que, ai não, isso aqui tá tudo bem e tal, e de repente o meu corpo manifesta algum tipo de, né, de reação alérgica, sei lá, e aí de repente eu percebo, não, será que tá tão bem quanto eu tava imaginando, né? Então a gente é mestre do disfarce, mestre da enganação, mestre da atuação, a gente tá tão acostumado a atuar no mundo, né, pra gente poder interagir com as pessoas, porque a gente acha que sendo nós mesmos não dá pra gente, né, conviver com as outras pessoas, a gente não teria nem amigos, a gente tá tão convencido disso e a gente tá tão treinado, a nossa mente é tão sutil o processo desse treino da enganação, do auto-engano, que a gente não percebe que a gente faz isso o tempo inteiro e aí a gente se fecha de novo, né? Então, muitas vezes, assim, a gente acha assim, ai, nossa, eu sou super aberta e vulnerável, eu me exponho para as pessoas e tal, mas às vezes esse é um processo de fechamento também, né? Então, o que eu tô querendo dizer, assim, com abertura, e abertura, assim, é de, primeiro, a partir do princípio de que eu não conheço aquilo, eu não sei se aquilo é ruim, se é bom, eu não vou tentar me proteger das coisas, né? E aí eu me abro, assim, no sentido das pessoas, para as pessoas, conforme eu me abro para mim mesmo e começo a perceber as minhas próprias manifestações, e aí eu permito que as pessoas também manifestem qualquer tipo de coisa, né? Então elas podem manifestar qualquer tipo de coisa, o que não significa, né, gente, que se alguém quer agredir a gente, ou enfim, né, que a gente não vá fazer nada a respeito disso. Pelo contrário, até, né, tem até os ensinamentos budistas que dizem que é importante que a gente pare a pessoa numa ação agressiva, que a gente, né, bloqueie essa ação agressiva, até para que aquela pessoa não gere mais karma negativo nesse sentido. Ou numa linguagem de Um Curso em Milagres, eu já ouvi o Ken Wapnick dizendo, não, a gente para que a pessoa não crie mais culpa na mente dela, porque o objetivo é perdoar e não criar mais culpa, né? Então fica aqui esse convite para que a gente se permaneça, né, não com uma concha, né, que se fecha sempre, mas para que a gente se abra mesmo, para que a gente exponha aí toda essa poeira, né, que no fundo, depois lá no finalzinho a gente vai ver que tem uma pérola linda, maravilhosa. E isso é importante não para as pessoas, mas sim para nós mesmos, né, para que a gente se conheça e comece a amar aquilo que a gente entra em contato. Era isso que eu queria contar para vocês hoje, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.